Então, por favor, fiquem à vontade para fazer perguntas, levantar a mão. Já vi que temos professores aqui, mediadores, advogados. Então, cada um com sua capacidade, com a sua forma de olhar para o direito, é muito bem-vindo a contribuir. E a ideia de ser pelo Zoom também foi essa, que todos possam participar. A gente vai iniciar já oportunizando que esse estado de presença seja efetivamente sentido, mas antes disso queria convidar todos que pensaram fenomenologicamente essa live a falar um pouquinho, se apresentar. Vou iniciar comigo. Eu sou a Marília Alves, de Carvalho e Silva, agora incluindo Carvalho e Silva, que eu geralmente não usava, mas estou incluindo. Sou mestra em Direitos Humanos pela Federal do Rio de Janeiro. Sou presidente da Comissão Especial de Estudos sobre o Direito Sistêmico da OAB do Rio de Janeiro. Advogada e uma pessoa que é apaixonada por conectar saberes, pessoas, que foi se apaixonando cada vez mais por essa forma, outra forma de olhar para o direito, e me reconciliei com a advocacia de uma forma muito mais sentida e muito mais humana, eu acho. Assim, hoje em dia é uma forma que eu me sinto confortável, sem peso, sem nenhuma carga, e acho que isso tudo tá me fazendo caminhar aqui com vocês. Convidar a sua Helena para se apresentar, depois a Eunice, que é a fundadora, presidente aqui do IBDCist, aí a gente vai só se apresentar aqui rapidinho. Isso. Sou Helena Pacheco dos Reis, advogada há muitos anos, que se afastou, pediu licenciamento e retornou ativando a OAB pelo chamado do direito sistêmico. Eu faço parte da primeira comissão de direito sistêmico do Brasil, aqui na OAB de Santa Catarina, sou vice-presidente da comissão, sou vice-presidente da Comissão de Direito Sistêmico da OAB da subseção de São José, também de Santa Catarina. Também atuo como facilitadora de constelação sistêmica e membro do IBDCist. Eunice, você gostaria de se apresentar? Rapidamente, então, hoje o show é de vocês. Boa noite a todos. Eu vou fazer aqui a mediação, eu vou ler as perguntas e filtrá-las à medida que a gente vai controlando o tempo, né, para poder atender a todos. Então, vocês não se preocupem com isso, tá, meninas? Eu sou Eunice Schlick, sou presidente da primeira comissão de Direito Sistêmico da OAB de Santa Catarina, sou pioneira no movimento. Tenho a grata satisfação de ter a Solena como a minha vice e tantos outros membros queridos. E tantas pessoas que no Brasil afora, hoje já somos 115 comissões que fazem parte. Fundei também o Instituto Brasileiro de Direito Sistêmico, no mesmo período, praticamente, da criação das comissões. As comissões começaram em abril de 2017 e o Instituto nasceu em maio de 2017, do mesmo ano. A gente vem nesse processo de gestá-lo também, como tudo aquilo que é construído de dentro para fora leva um tempo de maturação, né? Eu falo que é uma gestação. E agora ele vem, né, repaginado com essa equipe linda e a gente vai... o nosso foco justamente é o direito, né? Trazer a visão sistêmica para o direito especificamente. Então a ideia é trazer conteúdos, ter essa relação dialógica com todos, e todos fazem parte, são muito bem-vindos, inclusive nessa construção orgânica que desde sempre, tudo isso é realizado, né? Mas está na hora de a gente trabalhar mais ativamente a partir do momento que, depois de 4 anos que eu estou nesse movimento, desde que eu iniciei a pós, né? Foi em 2016, então agora tudo já está mais maduro. Então é isso que eu digo, passo a passo, gente, respeita o tempo de cada um nesse movimento, e as compreensões, né? Eu tenho certeza que todos vão nesse livre pensar, sendo essenciais para que tudo isso cresça, se expanda
e a gente tem essa oportunidade, né, de trabalhar a justiça da forma como a gente a percebe, né, aquilo que é de verdade, resgatando valores como a honestidade, e por que não, né, resgatar a própria imagem de nós profissionais operadores do direito, principalmente advogados, né, que às vezes são muito mal vistos, né. Então, indo para a má consciência de trazer aquilo que é novo para alguns, nem tanto para outros, e desconhecido para a maioria. Então, com a ideia de aproximar todos da justiça, tudo e todos, estamos aqui, certos que vocês também terão muito para contribuir conosco. Um beijo, meninas, muita luz, e sejam todos muito bem-vindos para quem está chegando agora. Obrigada, Eunice. Não sei se Pierre gostaria de se apresentar. Olá, pessoal. Boa noite a todos e a todas. Meu nome é Hudson Pierre Soares Silva. Serei muito breve, porque as meninas têm muito conteúdo para passar para vocês. Vai ser uma aula fantástica. Tenho certeza que todos que vieram por chamado, assim como eu estou aqui pelo chamado, é algo maior, né? Estamos todos a serviço, né? Estamos a serviço do direito, a serviço da vida. Então, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a esse nosso grande momento. Tá? Aproveitem ao máximo, né? Que esse momento foi feito com muito carinho, né? Por todos aqui do IBD System, né? E sim, desculpa também, estou como presidente da Comissão de Direito e Sistema aqui da OAB de Pernambuco, né? Estou nesse caminhar aí com Suelena, com Eunice, com a Marília, né? Com a Alissa também no meio acadêmico. Então, boa aula para todos e a todas, e aproveitem ao máximo. Obrigado. Obrigada, Pierre. Então, vamos começar com uma sensibilização. Isso. Fenomenologia. É impossível, né, Suelena, dissociar o sentir. Então. Fenomenologia. Vamos chamar a fenomenologia para começar a trabalhar nesse campo. Hoje, todos nós aqui do IBD System, com vocês que estão nos acompanhando, constituímos um campo. Temos algo em comum, algo que nos une. É o chamado da justiça. Então, eu peço a cada um que feche seus olhos, internalize agora a partir da minha fala e comece a trabalhar dentro de si o que a palavra justiça faz em movimento interno. Deixa trabalhar, deixa sensibilizar o que você sente no seu corpo quando escuta a palavra justiça. Aonde te vibra mais forte? O que você percebe em si como um entendimento de justiça. Permaneça ainda neste movimento, não abram os olhos. Injustiça. Aonde lhe faz vibrar? Onde é que pega? A injustiça. Respirem fundo. Verdade. Mais do que o significado, é como eu sinto em mim e percebo a verdade que me habita. Como vibra? Aonde vibra mais forte? Continuem respirando fundo. Pois é. Cada pessoa traz em si percepções que lhe são únicas. Cada gesto, cada palavra, cada imagem, quando entra e reverbera dentro de cada um de nós, são percebidos de formas únicas e diferentes. E aí que vem determinados questionamentos. Como eu me comunico com pessoas que, olhando para a mesma coisa,
pensam e percebem, sentem diferente de mim. E é assim que acontece. Nossos cérebros funcionam diferente. Nossas sinapses trabalham em velocidades diferentes. Os estímulos que a mim tocam, outras pessoas sequer o percebem. Desde que o mundo é mundo, essas questões vêm interagindo nas comunidades, entre as pessoas. E aí, lá na Grécia Antiga, começaram a perceber que para facilitar a interação entre pessoas, precisaria de um movimento relacionado ao que fosse estabelecido como o que é justo. Então, da Grécia Antiga vêm as primeiras manifestações internas de ímpetos, de externalizar essa ideia, criando o que hoje chamamos de justiça. Chegou até nós. Opera desde a antiguidade, 4 séculos antes de Cristo. E as mesmas diferenças, as mesmas expectativas também perduram nesse lapso de tempo até chegar até nós, chegando até aqui, no momento presente. Todas as dúvidas e expectativas que eles tinham lá no 4º século antes de Cristo permanecem. A humanidade trabalha com as mesmas expectativas até os dias de hoje. Quando eu estimulei cada um a internalizar dentro de si o que significa justiça, é óbvio que o nosso racional trabalha trazendo que tipo de conceitos eu tenho para a justiça. Existem regras gerais que norteiam esse movimento. Eu aposto, com certeza, que muitos relacionaram a justiça como um sinônimo de harmonia social. Correto? Outros relacionaram a uma ideia de que o justo é aquele que se comporta de acordo com a lei vigente. O conceito de justiça também, ampliando, corresponde a uma dimensão no individual, mas também no coletivo. Sabe quem pensava dessa maneira? Platão. Permanece até hoje o mesmo anseio. Isso brota de dentro de cada um, por isso estímulo a internalizar o que brota de mim, nesses anseios de movimentos para o social. Sócrates definia a justiça como que devendo ser igual para todas as pessoas. Se for bom para mim, tem que ser bom para o coletivo, tem que funcionar para mim e para todos em qualquer circunstância. Sócrates é lembrado até hoje pelas premissas que seguiram todo o processo filosófico que ele desenvolveu. E tem uma frase muito famosa relacionada a ele, que na realidade estava lá na entrada do oráculo de Delfos. Conhece-te a ti mesmo. É um movimento que instiga a ampliação da consciência de cada ser. Conhece-te a ti mesmo. O que isso tem a ver com a aula de hoje? Pois é, vamos fazer uns movimentos para chegar dos antepassados até os dias de hoje. Por quê? Que os mesmos anseios lá da antiguidade, embora a humanidade venha aperfeiçoando sistemas jurídicos dentro da justiça, acesso à justiça, desenvolvendo a cultura jurídica, por que os mesmos anseios permanecem até hoje? O que é que ainda está faltando? O conhece-te a ti mesmo é uma instigação que acompanhou toda a filosofia de Sócrates, mas permanece até hoje. É uma provocação. Sócrates era um grande provocador. Ele sempre lançava perguntas. E aí, cada um que o ouvia se deparava com coisas de si próprio que ainda não conhecia. Essa é a mesma provocação que o direito sistêmico vem despertar.
o que você, que já interage dentro dessa área, ainda não conhece sobre você mesmo na área em que atua. Cada um de vocês lembra exatamente o que pensava, o que sentia, que expectativas o habitavam quando optou pela carreira jurídica, quando resolveu olhar para o direito. Vocês conseguem lembrar? Passaram pela academia, alguns de vocês são acadêmicos ainda, outros já com muitos anos na atuação. O que mudou lá daquele momento em que você optou por essa carreira até o seu ser hoje? Você abriu mão das suas expectativas, daqueles ideais, você se adaptou, você os esqueceu e deixou lá para trás? Se moldou ao sistema como ele se apresenta? Como é que você se encontra hoje? Está satisfeito? Atingiu suas metas e objetivos? São provocações. Estamos filosofando. E é assim, através da filosofia, que o mundo vem adquirindo acréscimos ao longo dos anos. Se não são essas provocações, nós ficamos habitando dentro de uma normose sem nos perceber. O que estou fazendo aqui? Como eu cheguei até aqui? Estou feliz ou não? Minhas expectativas ainda são só expectativas? Ou elas já estão sendo atendidas? Pois é. Cada um de nós, na área em que interage, é responsável pelo que emana dentro da área em que escolheu. Cada um de nós é responsável também por aquilo que reclama. Reclama é clamar muitas vezes. Cada um de nós também está inserido dentro de um sistema considerado arcaico, que não funciona mais, emperrado, sobrecarregado. O direito sistêmico olha para esse movimento e nos convoca a uma ampliação de consciência, de olhar para fora, mas antes, olhar para dentro. Que parte de mim está inserido dentro disso tudo que eu também critico? Que parte de mim tem a ver com essa história toda? Os meus ideais, as minhas expectativas, a minha essência está transbordando através daquilo que eu opero no direito? Ou não? Nós sabemos que o direito passou por ondas renovatórias de acesso à justiça. A primeira onda estava lá relacionada a um obstáculo econômico das pessoas e o seu acesso à justiça. Lá em 1950 surge uma lei que prevê assistência judiciária às pessoas mais carentes. Mais tarde, com o movimento instituído então a Defensoria Pública. Numa segunda onda, ainda relacionada a obstáculos de organização no acesso à justiça. Veio a terceira onda, relacionada a obstáculos burocráticos, formalísticos, que impediam a efetividade dessa prestação jurisdicional. Foi sendo levado um estímulo a que os próprios juízes adotassem técnicas, formas alternativas para ampliar esse olhar à composição desses conflitos. Veio uma quarta onda renovatória. Olhando então para onde? Para os profissionais, para que eles se questionassem sobre a eficácia da sua formação, suas habilidades, para um despertamento ampliado, para o que se obtinha na prática em relação às expectativas da sociedade. Pois é, dessa quarta onda, nós observamos o surgimento de uma quinta onda,
que é onde todos os profissionais inseridos no que chamamos de sistema jurídico começam a olhar para dentro de si e percebem a sua necessidade de se autoconhecer. Quem sou eu? Aonde eu atuo? Como é a minha atuação? De onde vem essa vertente minha interna que interage para o lado de fora? No tocante aos profissionais da área do direito, os advogados, pois é, como é que o advogado se percebe no atendimento ao seu cliente? Como funciona dentro de si quando um cliente traz a sua questão? Como é que começa a sua interação com esse cliente? Todos nós temos nossas histórias de vida aqui e da nossa ancestralidade. Nós temos todos os conhecimentos dos que vieram antes de nós registrados no nosso código genético. E mais forte ainda, naquilo onde a epigenética acrescenta. Tudo o que nossos antepassados pensaram, sentiram, viveram, faz parte da nossa composição. Está no nosso corpo, vibra em nós. Mesmo que nós não tenhamos ouvido ou visto qualquer dessas histórias. Quando um cliente chega na frente do profissional e começa a contar da sua história, muito disso pode estar em mim, nos meus antepassados e mal resolvido. Pois é. Por isso que eu pergunto, como é que estão as suas percepções em relação ao caso que lhe chega? Quando o cliente vem trazendo emoções, porque é isso que envolve cada questão que chega, são emoções, são percepções de vida, são almas e corações ali, vibrando na sua frente. Como é que você reage? Como você se sente? Você faz um escudo e usa uma máscara para não deixar passar pela sua fisionomia as suas emoções? Você criou uma imagem, uma armadura para se apresentar na frente do seu cliente? Por trás tem um ser que sente, pensa, tem vivências e tem as memórias ancestrais. Uma questão do cliente vai reverberar em você. E dependendo de como você estiver com seu estado de presença, isso pode lhe chamar a se comunicar, sem nem que você perceba e se dê conta, com a questão que o cliente traz. Nós chamamos isso de emaranhado. Pois é, acontece. E aí, na hora em que você começa a desenvolver a viabilização de um acordo, quando você começa a desenvolver a peça peticionária, você está colocando ali suas emoções, sua história, que pode não estar bem resolvida. E a tendência é, ali, no caso do cliente, você levar as expectativas que vêm da sua ancestralidade para a resolução daquela questão. Sabe o que acontece? Você põe mais peso aonde já existe. Você se envolve trazendo para si a questão do cliente. Porque o seu sistema, o sistema de todos nós, clama por algo a ser visto. E a oportunidade pode ser essa. Autodesenvolvimento me traz uma segurança maior de olhar para as minhas questões, de resolver isso comigo. E aí, nesse caso, não se sofre, mesmo que sem perceber, dessa tendência a querer projetar no outro uma forma de resolução. Pois é. Nem sempre as respostas estão na ponta da nossa língua. Nem sempre esse movimento consciencial acontece dentro de nós. É algo muito mais interno que nos move e nós nem percebemos e não sabemos explicar como e por que acontece. Porque tem tantos advogados que necessitam de botar mais conflito naquilo que o cliente já traz.
Tem algo aí. Por que que determinado profissional da área do direito escolhe área específica para trabalhar? Direito criminal, direito de família, administrativo, trabalhista, e por aí vai. Será que não está relacionado a questões dos antepassados ainda pendentes de resolução? Livre-arbítrio é uma questão que todo mundo almeja, mas pouco temos e nem percebemos o quanto. Estamos a serviço, trazendo expectativas do nosso sistema na nossa área de atuação profissional. Nós, que já acompanhamos o direito sistêmico desde o início, já nos deparamos com muitas questões levadas para processos que são sobrecarregados por profissionais que nem se dão conta, mas levam ali, depositadas as expectativas dos seus antepassados. Nada é por acaso. Nenhum cliente procura um advogado que não tenha algo relacionado com aquilo que ele almeja resolver. Um judiciário impregnado de pesos, tristezas e expectativas mal resolvidas é o que nós encontramos hoje. Se o sistema está sobrecarregado, travado e lento, ele só demonstra o quanto nós todos temos expectativas de resolução de questões muito antigas, mas que nós não olhamos da forma adequada. E isso permanece ainda lento, travado, precisando de muitas e muitas e muitas pessoas interagindo. Nós precisamos de aliados, e é isso que vamos conquistando com um processo que se arrasta. Mais e mais aliados, olhando, cada um dentro da sua própria perspectiva, para a mesma questão. Já pensou? Desde que o cliente entra no escritório, tem contato com o advogado, ali já tem o olhar do advogado. Tem as suas expectativas postas e vai o processo seguindo em frente. Cada serventuário da justiça, cada promotor, cada juiz que olha para para os laudos do processo, o que ele vê? Ele vê projeções de si ali. Cada um que olha, tem contato, deposita as suas próprias perspectivas ali. Da questão original que o cliente traz, já tem muitos e muitos e muitos acréscimos que não são do cliente, são de outras pessoas que têm energias depositadas, pesos acumulados. Quanto mais demora um processo, mais esse cliente aqui recebe em comunicação todos esses pesos. Mas não se enganem, cada serventuário da justiça, cada um que pega os autos, lê, também está interagindo com essa energia. E tem a responsabilidade daquilo que depositou lá. Isso é física quântica, é mecânica quântica. Cada um que olha, passa a sua perspectiva e ela se comunica com todos que estão envolvidos naquela questão. Quando voltamos lá para o advogado que se trabalha, se percebe dentro do que o direito sistêmico traz de possibilidades, ele já não deposita aquele peso, ele olha para o cliente como alguém que tem força, porquanto responsabilidade de trazer e ver a solução para a própria questão que ele traz. O advogado estimula o cliente dentro do lugar onde a questão nasceu para também, dali, vir a própria solução. O advogado contribui para essa construção.
Olha como é diferente. Pode-se viabilizar acordos sem precisar de uma judicialização, desde que o advogado esteja ali bem preparado para olhar para o outro envolvido. Percebam que eu não estou chamando de parte. É outro envolvido naquela questão com dignidade que essa pessoa merece, olhando para ele como ele é, da forma com que ele também tem sua perspectiva de olhar para a mesma questão que o cliente traz. A viabilidade de bons acordos começa por aí. Eu falo muito em percepção, sensação, internalização, porque é nessa troca que acontecem enriquecimento. Cada cliente que chega e o advogado, estou falando ainda do atendimento lá no início, o advogado permite, porque quando ele tem esse autoconhecimento, ele tem internalizado em si, ele consegue fazer essa comunicação com o cliente, estimulando com que ele venha trazendo as premissas, por exemplo, para que um acordo seja viabilizado e para que um acordo seja sustentável ao longo do tempo, porque é o próprio cliente que traz aquilo que ele precisa. E é exatamente aí que o advogado trabalha, com aquilo que o cliente fala. Quando nós falamos sobre o autodesenvolvimento, tem várias formas de se atingi-lo e trazer para o exercício da profissão. Já ouviram falar em análise transacional? Pois é. Uma boa construção de acordo acontece quando o advogado e o cliente estão no adulto. Se o cliente chega reclamando demais, ele pode estar na criança. A análise transacional trabalha com os 3 estágios. Ou eu estou na criança, ou estou no adulto, ou estou no adulto autoritário, numa figura paternalizante. Se o advogado também sai do lugar de adulto e vai lá para o adulto autoritário, ele não vai viabilizar que o cliente fique no adulto e traga a solução. Pois é, se o advogado e o cliente estiverem no adulto, é do adulto que vem a solução. A criança constata tudo o que acontece ao redor, mas ela não tem recursos para a solução. O adulto tem. O adulto consegue ver o seu entorno e trazer a solução. Análise transacional, a programação neurolinguística, me permite ficar no estado de presença, trazer também o cliente para o estado de presença, caso ele esteja exacerbado na sua forma de manifestação. Faz através de rapport, uma comunicação interativa. Pode também me manter no meu estado de presença com a constituição de uma âncora. Eu fico no meu lugar, eu reconheço o meu lugar, eu sou o advogado. Tem várias técnicas que se pode utilizar que facilitam essa troca, que estimulam o cliente a se tornar forte e absoluto com a sua questão, sem querer transferir para o advogado. Porque isso acontece muito. O cliente chega e qual é o maior desejo que ele tem? Uma coisa que o incomoda, ele quer simplesmente pegar como um pacote e passar para quem o assista. E nesse caso ele entrega tudo na mão do advogado e respira tranquilo. Oba, não preciso fazer mais nada. Agora tem alguém que vai cuidar dessa tranqueira para mim. E aí o advogado, se não estiver bem preparado nesse momento, ele é fadado, sim, vai lá tentado. Pega esse pacote. E aí pega a questão do cliente para ele e se adona. E começa a traçar a melhor condução, de acordo com a sua percepção, com a sua perspectiva, que pode não ser aquela que satisfaça o cliente. Já aconteceu com vocês? Acontece muito. Quando na academia nós somos treinados para
conduzir o processo. Quantas vezes você se pegou dizendo, ganhei a questão, perdi a questão. Tá aí. Você verbaliza aquilo que se passa lá dentro de si. Você tomou para si a questão do cliente. Pois é. Acontece. Com todos nós, quem nunca? Na academia, nós somos estimulados a sermos processualistas. Tanto que a maior parte das cadeiras se refere a processo. E os acordos? E a forma com que eu vou me portar dentro do escritório, quando eu começar os atendimentos, quando eu começar a me deparar com coisas muito densas, pesadas, que são histórias de vidas. Eu vou me adonar dessas questões porque eu tenho a melhor solução. Eu conheço as leis, eu conheço a burocracia, como funciona, o acompanhamento do processo. Agora é tudo meu, é de minha responsabilidade. E o cliente começa a ficar lá esquecido. E ele passa a ser a parte mais fraca, aquela que menos se manifesta. Vai lá ficando pequenininho. E os outros, à medida que chegam, vão ficando maiores. O advogado, e depois quando chega nas mãos de um juiz. É uma figura paternalizante, não é? O juiz lá, em cima. O advogado e o cliente aqui, bem pequenininho. E ele acaba sendo aquele que tem menos voz. No direito sistêmico, o olhar é diferente. O advogado e o cliente é sempre o maior. A questão é dele. O advogado entra com seus conhecimentos, com a sua expertise, seu conhecimento de leis, tudo que ele aprendeu para viabilizar, chegar à solução. Mas não entra na questão do cliente a ponto de se considerar aquele que vai trazer a solução. Ele estimula. É um treinamento mesmo. Você vai procurando o autoconhecimento. Quando começa a vir de alma, você não vai parar mais. Você vai procurar incessantemente acréscimos. E é aí que entra a quinta onda, a renovatória do acesso à justiça. E não são esses os anseios da sociedade? Uma justiça mais prática, mais rápida, mais concreta naquilo em que a solução apresenta exatamente aquilo que me satisfaz, que satisfaz a todos. Saímos do sistema do ganha-perde para viabilizar um sistema onde todos ganham. Todos saem satisfeitos com a solução apresentada. É fácil? É difícil? É uma construção que acontece a partir do momento em que cada um se permite experienciar na prática. O direito sistêmico traz esse despertar. Você vai ser o quê? Aquele que acompanha seu cliente. Você vai ser o advogado do seu cliente. Você não vai ser terapeuta do seu cliente, não. Quando nós estimulamos o autoconhecimento, é para nós. É para aplicar daqui para dentro. Para trazer acréscimos na atuação profissional. Mas isso só funciona de verdade quando os acréscimos vêm para o meu ser integral. É um ser e estar na vida da forma mais autêntica e verdadeira. É comigo. Quando eu me fortaleço, quando eu faço esses acréscimos e eles atuam de verdade em mim, a prática na atuação profissional vai ser tão espontânea, tão natural. E o cliente vai perceber. O cliente percebe. Quando você olha para ele, independentemente do que ele lhe traz, com a dignidade que ele merece ser visto, com a força que está nele. Todos temos muito a ganhar. Quando eu me reportei lá aos filósofos da Grécia Antiga, Platão, Sócrates, conhece-te a ti mesmo. Olha como são antigas essas premissas.
Mas até hoje, a grande dificuldade da humanidade, de cada ser, ainda é o movimento de conhecer a si mesmo. Sabe qual é a frase completa do oráculo de Delfos? Conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Ele conclama a essa ampliação de consciência, ao meu ser integral. É isso. Maria? Bom, já que Suelena começou desde o princípio, eu vou chegar aqui, fazer o caminho contrário. Já vou chegar na 5ª onda renovatória, trazendo o aspecto da tecnologia. Então, queria pedir para, se alguém sentir, compartilhar aí no chat a primeira palavra que vem à mente quando fala a palavra tecnologia. Ela trouxe um movimento bem do sentir e agora eu vou trazer um pouquinho da razão, o que remete a vocês a palavra tecnologia. Às vezes sai o Black Mirror, às vezes sai coisas bem inusitadas. Enquanto vocês refletem um pouquinho, eu queria avisar que essa aula está sendo gravada e depois vai ser disponibilizada no YouTube. Se alguém tiver algum problema com a questão de direitos autorais, de utilização do uso da imagem, é só avisar que a gente tenta retirar a imagem da pessoa sem o menor problema, mas se ninguém se incomodar, ela vai ser disponibilizada no YouTube, é só vocês manifestarem se tiverem alguma contrariedade. Enquanto isso, eu vou tentar ver aqui no bate-papo, porque a minha tecnologia está com um pequeno problema, então eu estou no celular. A gente tem aqui a doutora Lívia, evolução, inovação, iluminação, conexão, contato, desafio, mudanças. Marília, ficou sem som, tá? Desativou meu áudio, obrigada. Vocês conseguiram ler, né, as palavras que foram compartilhadas no chat e todas elas remetem justamente a esse aspecto do sistema. E a gente está aqui com uma aula que é o direito sistêmico como tecnologia da alma e o acesso à justiça. Então, aonde que se situa essa tecnologia da alma, que nos remete a isso tudo de inovação, conexão, mudança, se situa justamente na chegada dessa 5ª onda renovatória, que a Suelena veio trazendo esse mar até aqui. Então, eu já chego nessa 5ª onda para a gente conversar um pouquinho. Essa 5ª onda, na verdade, ela foi pensada justamente pela Eliane Botelho Junqueira também, e ela possui fundamento no artigo 4º da Constituição, que traz justamente a prevalência dos direitos humanos, que é o que eu acho que estamos todos nesse momento de reconstrução interna, que também reverbera no externo. Até porque, depois eu vou colocar aqui para vocês, tem uma frase do Jacob Moreno, que é justamente um dos precursores da constelação, em que ele fala o seguinte: um procedimento verdadeiramente terapêutico deve ter por objetivo toda a espécie humana. Só que nós não estamos falando de terapia, nós estamos falando de postura sistêmica. E o que é essa postura sistêmica? Dentro dessa 5ª onda, dentro dessa tecnologia. Se tecnologia é tudo isso que a gente trouxe aqui para o nosso consciente, né? E inclusive é importante perceber esse aspecto da linguagem também, o que a gente consegue sentir é que justamente estamos, na verdade, num momento em que o Capra e o Matei, eles trazem muito esse aspecto de como que o próprio direito, nossa área de atuação,
contribuiu para essa visão mecanicista da realidade. Porque todos nós, eu acho, a maioria que estamos aqui, acho que a maioria, tem algum graduando? Se tiver, já pode falar um eu aí também para eu saber, porque só para eu saber também de onde que a gente está falando, para quem a gente está falando. Obrigada, Roseli, muito obrigada. Então, mas quem ainda se formou há pouquinho tempo atrás, como é o meu caso, a gente percebe que o direito ele tinha essa visão muito processual. Eu, por exemplo, não tive cadeiras obrigatórias de mediação, de conciliação, e direito sistêmico, então, nem se fala, né? E aí eu acho importante pontuar que o direito sistêmico, diferente dessas outras abordagens, ele é uma postura, uma forma de olhar, e por isso a gente traz muito o sensorial sempre, mas ele se conecta com toda essa nova forma de pensar o direito e de justamente atender esse cliente como? Através de um movimento primeiro interno, conforme a Suelena já pontuou, em que nós não vamos nos emaranhar naquelas questões, o que é um desafio diário, inclusive, porque cada cliente traz um mundo, um universo diferente, que muitas vezes reverberam em questões nossas, e aqui, inclusive, eu vou deixar até uma reflexão, porque é muito dito no ambiente sistêmico que quem escolheu o sistema, a profissão de advogado, advogada, promotor, juiz, juíza, professor de direito, provavelmente tem questões bem profundas no seu próprio sistema de justiça. Nós não estamos aqui por um mero acaso do destino, como nada é por mero acaso. Mas, enfim, superando essa colocação que foi um parêntese, um pouco grande, a gente está aqui porque a gente não teve essas cadeiras obrigatórias, acho que o pessoal que está na graduação agora já deve estar tendo. Então, com isso, a gente vivenciou um ambiente completamente tempos modernos, digamos assim, no jurídico, né? Sabe o filme do Chaplin, Tempos Modernos? Já que a gente já falou de filosofia, vamos falar um pouquinho de cinema também, em que basicamente a gente trabalhava numa forma ali um pouco de linha de produção. O cliente chegava, apresentava a demanda, a gente pegava, criava um estratégico na nossa cabeça. Ah, mas se aconteceu A, então vamos entrar com a ação B e vai acontecer C ou D, né? Porque também o resultado a gente nunca pode garantir. Essa é uma coisa importante também. Então, aquele cliente chegava com aquela questão e a gente já tinha todo um passo a passo, como se fosse uma coisa compartimentarizada mesmo, como se fosse de fato uma máquina, o que o Capra e o Mattei chamam justamente de visão mecanicista da realidade. E agora, migrando para essa visão ecológica, que se a gente reparar, também tem outras matérias que estão ganhando muito espaço, como, por exemplo, o direito ambiental, que era uma cadeira que tinha também, às vezes, menor importância. Eu, por exemplo, não tive essa cadeira na faculdade. E agora eu vejo que foi uma coisa que eu teria revisto se eu fosse cursar a faculdade de hoje em dia. Então, hoje a gente já consegue olhar para esse cliente e, eventualmente, escutar o que ele está querendo dizer. Porque a pessoa chega ali com toda uma dor de uma história, porque o filho dela foi preso, porque está se separando do marido, porque a empresa está com um problema de base. E aí, muitas vezes me perguntam, mas como é que o direito sistêmico ele se aplica no empresarial, por exemplo? E olha, é tão casca de banana muitas vezes, esse movimento, que é diário e constante, que é a primeira vez que me questionaram sobre como se aplica no ambiente empresarial. Eu não tenho expertise empresarial. Então eu, emaranhada, insegura que estava, respondi, não sei. E o curioso é que não tem uma diferença de aplicação.
porque não se trata de uma metodologia, se trata, desculpa, gente, tem uma pessoa me ligando, se trata justamente de uma forma de ser e estar perante o outro na vida. Então, não tem título, não tem forma de certo ou errado. Tem um movimento constante, um olhar que busca justamente ampliar. Então, a forma como ele se aplica no empresarial é a mesma que ele se aplica no direito de família. Como? Estando primeiro com um estado de presença diante daquela pessoa. Aquela pessoa não é uma máquina que está na sua frente, que ela vai operar da forma X, Y e Z. Então, tecnologia é uma tecnologia que está sendo reinventada. Nós estamos reinventando a tecnologia aqui agora, nesse momento. Eu, por exemplo, estou conhecendo a casa da Roberta, que eu não sei nem em que lugar ela mora, mas estamos aqui justamente possibilitando essa troca de conhecimento às 8h53 da noite, o que há pouco tempo atrás seria impensado. Floripa, então você tá pertinho da sede do IBSIST. E que há pouco tempo atrás, quem aqui imaginou que em setembro, 1º de setembro de 2020, a gente ainda estaria numa redução forte de contato social lá em março? Porque se alguém imaginou isso, era para ter ficado um pouco desesperado. Só que estamos aqui todos conseguindo contornar tudo que está acontecendo da melhor forma, algumas pessoas com mais desafios, outras com menos. Algumas pessoas, infelizmente, se expondo mais ao corona e sofrendo mais os efeitos, outras menos. Mas contornando. Por quê? Porque a tecnologia em si, ela é neutra. Neutra. E o advogado ou advogado sistêmico, eles não são melhores ou piores que o advogado tradicional. Porque o advogado tradicional, o operador do direito que trabalha da forma tradicional, ele também faz parte e ele também tem o seu lugar no sistema de justiça. Mas aonde que nos encontramos? Que nos encontramos nesse momento? Nós que trabalhamos assim, o cliente, a sociedade, o operador de justiça, todos nós, justamente com essa tentativa de olhar um pouco mais adiante, de perceber que o sistema judiciário, ele muitas vezes é assoberbado com demandas que são demandas que eventualmente não haveria necessidade de serem levadas a um terceiro para serem resolvidas. Algumas vezes tem sim necessidade. Inclusive o direito sistêmico, ele não tem nada que prescreva a não judicialização, nada disso. Muitas vezes se faz necessário judicializar, mas é preciso olhar com respeito para aquela história, tentar perceber se aquele cliente, se aquela cliente, ela está entrando com aquela demanda por alguma questão de vingança, de manutenção de vínculo, ou se é alguma coisa que eventualmente eles conversando, eles se até intermediados por alguém, que eles conseguiriam de repente encontrar uma solução mais fluida, mais adequada à própria realidade que estão vivendo, né? Então, a gente tem aqui o sistêmico justamente como uma possibilidade de olhar para tudo isso. E como que a gente faz isso? Trazendo aqui bem para a prática. Vou trazer um exemplo que me aconteceu há pouco tempo atrás. Era uma cliente que estava com uma situação de... estava com débito.
um débito com uma pessoa que ela tinha tido uma relação. Na verdade, a pessoa tinha um débito com ela. E diante disso, ela tentou algumas formas de resolver, e aí um outro advogado entrou com uma demanda processual e falou que aquilo era uma causa ganha. Quem advoga aqui consegue me definir o conceito de causa ganha? Porque, para mim, é uma coisa que eu desconheço na minha atuação profissional. Porque a causa ganha parte do pressuposto justamente de que a gente vai ter o domínio sobre o final daquela relação. Só que a nossa obrigação de advogado e advogada não é de resultado, ela é uma obrigação de meio. Então, quando eu percebo que a gente pode advogar sistemicamente, quando eu olho para aquela cliente, para aquele cliente, e vejo que a minha função é advogar, é trazer a voz daquela pessoa apenas como uma tradução para a forma jurídica, porque a voz ela já tem. Ela só não sabe como que transformar aquilo, como vai transformar aquilo numa demanda jurídica. Então, o que acontece? Se ela tem percepção dessa voz, a gente já também tem a consciência de que os direitos humanos, eles estão sendo mais valorizados. Porque é muito comum, muitas vezes, a gente, ao defender direitos, eu ia falar levantar bandeiras, ao defender direitos, ao nos conectarmos com alguma causa, a gente inclusive trouxe um debate sobre o caso da menina que sofreu abuso, a gente tende a ocupar essa posição de vítima ou perpetrador. E a gente faz um movimento o tempo todo. Ah, então agora você não faz mais isso, Marília. Faço. Só que eu consigo parar, respirar, às vezes até me mudo de lugar atendendo, saio da cadeira, pego uma água, volto. Isso também faz parte do atendimento sistêmico, para tentar deixar com aquela pessoa o que é dela. Então, tecnologia, por quê? Porque essa forma de advogar neutra em si, ela busca justamente trazer essa concepção de algo que não é nem analógico e nem digital. E aqui eu estou usando o conceito de analógico e digital da Ursula Frank, na dissertação dela, na tese dela, que se chama O Rio Nunca Olha para Trás. O analógico é tudo aquilo que é visual. É a forma mais antiga que a gente tem de troca com o meio. E o digital é o verbal. O verbal é uma peculiaridade nossa, dos seres humanos. Só que muitas vezes a linguagem verbal, a linguagem digital, é falha. E muitas vezes a linguagem analógica é imprecisa. E se a gente parar para reparar, cada vez mais nós estamos nos conectando com uma forma de perceber e sentir o mundo que justamente preza por essa percepção, por essa coisa que vocês fecharam o olho, revisitaram algum lugar dentro de vocês para trazer os conceitos de justiça e injustiça, porque a Suelena poderia ter dado aqui a visão de justiça dela, que não vai ser a mesma da Lívia, por exemplo, que não vai ser a mesma da minha. E que eu não tenho que impor para o cliente que me procura, mas ele vai saber. Ele falando, eu vou conseguir perceber. E aí a minha função vai ser traduzir aquilo para um contexto jurídico, porque a força ele já tem.
E uma coisa que tem no sistêmico, que o sistêmico busca a todo momento, é o posicionamento. Inclusive, aqui eu vou trazer uma colocação. Muita gente confunde direito sistêmico com constelação aplicada ao judiciário, equivocadamente. E o nome constelação já é um nome equivocado, porque a tradução foi feita do alemão para o inglês, do inglês para o português. Se a gente fosse traduzir, isso é muito falado na literatura sistêmica, se a gente for traduzir, constelação familiar deveria se chamar posicionamento. Por quê? Porque constelação nos remete a quê? Se eu perguntasse aqui para vocês. Tenho certeza que ia surgir esoterismo, astrologia, estrela, abraçador de árvore, pessoal Haribo. E embora estejamos nos conectando justamente com essa forma de perceber e sentir da tecnologia da alma, que justamente preza pelos valores como intuição, sensibilização, sutilização, percepção, olhar, escuta, presença, estar ativo, estar presente, estar conectado com algo maior que a gente, com a nossa ancestralidade, isso tudo está ganhando, sim, força. Mas não podemos esquecer que estamos no ambiente jurídico. E no ambiente jurídico, muitas vezes, você falar de constelação pode gerar um fechamento. E a constelação não foi algo que foi criado agora, que foi criado ano passado. Aliás, o Bert, inclusive, foi quem sistematizou, o Bert Hellinger, que sistematizou as constelações familiares. Ele mesmo tinha o cuidado de não prescrever. Ele muitas vezes nem gostava de escrever livros, né? Os livros dele são transcrições, em sua maioria. Justamente porque ele tinha esse cuidado com a alma humana. A alma humana é tão plural que pode ser que a cliente que eu atendi hoje de manhã, amanhã ela venha com uma demanda diferente. Ah, Marília, então não dá para advogar, porque se a cliente vai mudar de opinião toda hora, aí é que entra a força do operador do direito. A gente também tem que estar na nossa posição de técnicos do direito, que conseguimos olhar, perceber, trabalhando isso tudo. A Suelena falou de PNL, Programação Neurolinguística, a gente se utiliza da CNV. Eu também fui estudar, inclusive, mediação depois que conheci o sistêmico. Ainda não estudei práticas colaborativas, mas vou estudar mais profundamente. Frequento os grupos aqui da doutora Lívia Caetano. Então, assim, são coisas que vão se conectando, mas que a gente tem que perceber justamente o posicionamento. Tem que perceber de cada coisa em seu lugar. Então, o Bert, ele tinha esse cuidado. Ele tinha esse respeito ao sistema das pessoas. E aí ele não prescrevia nada. Então, é muito até arriscado, né, quando a gente se propõe a prescrever alguma coisa. E a gente também, a constelação, ela não foi criada agora, como eu falei. Ela já tinha antecedentes, inclusive, no psicodrama do Jacob Moreno, que eu, inclusive, já citei aqui, e na estrutura familiar, da Ursula Frank. E ele é justamente esse método não, olha eu já, com o vício jurídico. É justamente essa forma de perceber que a gente se propõe a olhar aquele sistema daquele cliente e entender o que ali poderia eventualmente estar fora de ordem. Vocês me veem, gente? Agora não, Marília. Risete, eu acho que você compartilhou sua tela por engano, meu anjo.
Risete, eu acho que você compartilhou sua tela por engano, querido. Pronto, Marília, eu acho que você pode voltar a imagem, tá? Isso. Ah, joia, obrigada, Pierre, por para mim mesmo. Tecnologia neutra, gente, então vamos aprender a lidar com ela. Perfeito. Agora eu não estou vendo mais ninguém, só estou me vendo, mas vamos que vamos. Pronto, consegui. Então, justamente, a Virginia Satir, ela utilizava essa técnica também da reconstrução familiar, e todos traziam a importância do sistema, que é justamente esse olhar para aquilo que está acontecendo e tentar ver eventuais emaranhamentos que poderiam haver ali. E aí o Bert, ele sistematizou essas 3 leis do pertencimento, ordem e equilíbrio entre o dar e o receber, que são 3 leis que a gente tem que cuidar bastante na nossa atuação profissional. Acho que a maioria aqui das pessoas já tem um conhecimento disso, não sei se vale a pena eu me alongar muito, mas se alguém não tiver, pode deixar uma mensagem lá no direct do IBDCist ou responder por e-mail, que a gente responde, faz um compilado e fala brevemente, só para não cansar quem já sabe aqui também, às 9 horas da noite, 9h09. Então, ele percebeu isso. Então, eventualmente, como que a gente faz isso no atendimento com o cliente? Trazendo aqui de novo para a prática. Eu sempre tive dificuldade de cobrar consulta. Sempre. Inclusive agora, voltando a advogar sistemicamente. E aí, o que acontece? Os clientes acabavam não fechando muitas vezes. Eu comecei a cobrar consulta, os clientes começaram a fechar. E isso é mágica ou é regra? Não, não é regra. Mas eu comecei a me sentir mais leve, por quê? Porque está acontecendo um equilíbrio naquela troca. Se eu estudei para prestar aquele serviço que a pessoa me busca para resolver juridicamente, por que não cobrar se eu estou dispondo do meu tempo? Isso já é um respeito ao equilíbrio, né? E isso também se dá nas relações familiares, nas relações profissionais. Então, a gente tem que cuidar muito para também não fazer nenhum movimento de transferência e contra-transferência, que acontece muito com terapeutas, mas que também pode acontecer com advogados e advogadas. E afinal, Marília, então qual é a vantagem disso tudo, ou como que isso tudo reverbera no direito? Eu posso falar da minha vida no direito, tá? Isso me permite, atualmente, perceber que, como a gente fala muito por aí, a vida é movimento. E eu era a campeã de levar para casa, no sentido literal. Marília, fale mais um pouco sobre a transferência e a contra-transferência. Falo sim. A gente vai abrir para pergunta no final, vamos abrir daqui a 5 minutinhos. E aí eu vou até pedir para a Suelena falar primeiro, porque isso é mais comum até com terapeutas, e a terapeuta aqui é ela, e depois eu vou trazer para o direito também, tá? E isso me permitiu o quê? Quando eu saio hoje em dia do atendimento do cliente, com o cliente, eu não levo ele mais para minha casa, entre aspas, né? No sentido figurado. Eu deixo ele lá. Porque as questões que ele está me trazendo, eu tenho que resolver juridicamente. Mas a força para resolver na vida dele é dele. E se eu pego, boto no colo e levo para minha casa, primeiro que eu estou fora do meu lugar. Porque quem tinha que resolver os problemas dele é ele. E ele teve uma mãe, quando era criança, que foi essa pessoa que ajudava na resolução. Uma mãe e um pai. Então, eu já estava mal posicionada. Então, isso me permite o quê? Essa liberdade, essa tecnologia, porque a tecnologia, ela busca justamente
tecer, como vocês mesmos falaram aí, conexões, inovações, novas formas de sinapse. Sinapse interna, que não é só neural, é sinapse de como nós sentimos internamente perante aquele que nos busca. Então, por isso, da alma. Tecnologia da alma. Porque a gente vai falar de alguma coisa aqui holística. Não. Porque a gente vai, a partir deste reposicionamento interno, conseguir caminhar no externo de uma outra forma, que é uma forma, muitas vezes, com mais liberdade, mais expansão, mais ação. Então, para mim, isso tudo eu estou falando para mim, mas ela me permite justamente essa nova forma de ser e estar no mundo, que o que acontece? Através dela, eu consigo fazer uma petição, que eu não vou precisar acabar com aquele outro envolvido, até porque eu trabalho com direito de família, para quem não sabe. Então, direito de família também, às vezes, para a pessoa ir para um lado que beira até aquela coisa um pouco pesada, é bem fácil. Eu consigo fazer uma petição menos beligerante, eu consigo deixar aquele cliente no momento que eu atendi ele. Obviamente, eu vou fazer todo o acompanhamento processual, mas não vou levar ele para ficar preocupada se está resolvendo, não está resolvendo. Vou fazer a minha parte como jurista. Vou conseguir, eventualmente, diante da percepção do que ele precisa, tentar uma resolução mais dialógica que assoberbe menos esse judiciário, que nessa quinta onda é uma onda que a gente já está percebendo que está assoberbado. E isso são fatos. Vocês podem entrar em qualquer tribunal, aí não sei qual é o estado de vocês, mas todos os tribunais, a gente percebe que o número de processos é bem assustador, né? Então, eventualmente, não é necessário delegar para um terceiro, né? E vou sempre também buscar estar em consonância com essas 3 leis: pertencimento, ordem e equilíbrio na minha própria vida. O que não significa que vai ser uma vida linear, que a gente vai deixar de ter problemas, que a gente vai ficar o tempo inteiro sorrindo. Não. É tudo exatamente como pode ser. Porque o que se apresenta tem força. E o cliente que se apresenta, o cliente ou a cliente que se apresenta para a gente também tem força. O aluno, para quem é professor, Bruno, também tem força. E muito comum também é a gente querer ir para o lugar de pai e mãe de aluno, muitas vezes, já deixando a provocação para você. Não sei se tem algum outro professor. Mas é basicamente isso. Eu acho que a gente está aqui já nos 15 minutinhos finais e eu adoro dialogar, sou Helena também, então a gente vai abrir aqui para perguntas. São todos muito bem-vindos a trocar com a gente aqui, eu até brinquei antes de abrir, que a gente aprende enquanto ensina, ensina enquanto aprende, porque isso é equilíbrio também. Então, por favor. A gente já tinha aqui uma pergunta, Su, sobre a transferência e contra-transferência. Não sei se você quer falar. Su, tá mutada. Agora melhorou? Abriu, tá bom. Bom, quando nós chamamos a atenção para o cuidado de não permitir que aconteça a transferência ou contra-transferência, é quando aquela pessoa que nos chega traz os seus problemas numa expectativa de ser atendida, como um filho solicita atendimento aos pais, por exemplo. Ele quer entregar para que alguém assuma para ele. E se quem está ali para prestar um serviço
não tomar cuidado com a postura e acatar essa solicitação, ele pode realmente atender a solicitação daquele que chega e assumir o papel, por exemplo, de seu pai e sua mãe, que vai pegar o problema, que vai ficar maior do que ele, que vai tomar conta dos problemas para ele. Transferência e contra-transferência, elas são contraproducentes, porque quem transfere fica fraco. E é dele que tem que vir a força para que a solução se apresente. Aquele que recebe está recebendo uma carga que não lhe pertence, mas que ele, em aceitando, fica numa postura de ser maior, mais potente do que aquele que entregou. A solução que vai satisfazer a questão não se apresentará. Dessa forma, não. Quando eu rejeito que se transfira para mim algo como uma figura que eu não tenho que representar, a pessoa permanece com a sua força, permanece com a sua questão, e eu ficando no meu lugar, vamos falar de advogado, fico justamente assim, advogado. Eu vou dar voz para aquela pessoa, como a Marília bem salientou, mas não no lugar dela. Eu vou falar por ela. Os anseios que ela tem, a perspectiva que ela tem, respeitando a força que é dela, sem invadir um sistema que não me pertence. Cada um fica com o que é seu, é uma expressão que se usa na terapia, mas que se usa para todos os trabalhos que se desenvolvem a partir da filosofia sistêmica. Quando você deixa cada um com o que é seu, você não o enfraquece. Ficando no seu lugar, você também não perde força. Perfeito, obrigada, Suelena. Só acrescentando aí a explicação, que já foi super clara. Eu esqueci o nome da pessoa que perguntou, me desculpa. Mas uma sugestão é que quem aqui nunca fez nenhum tipo de movimento sistêmico, além desse que a Suelena facilitou no início, faça, porque é impressionante como o corpo fala. Então, a transferência e a contra-transferência, ela ocorre muitas vezes como? No corpo. Essa passar, esse delegar ao outro o resolver o meu problema. A gente pode colocar a nossa atuação profissional, eventualmente, na nossa frente e sentir como que aquilo tá pra gente. E aí pode pedir para uma pessoa, para a pessoa que está representando a nossa atuação profissional, para ela falar como que ela está se sentindo também. Tá. E uma das vezes que eu fiz isso, a pessoa colocou a mão, assim, colocou os dois ombros, as duas mãos no meu ombro e se apoiou. Então, assim, veio um peso. E, coincidentemente, se existisse, isso foi um pouco antes de eu reformular a minha trajetória profissional, inclusive. Então, isso fica pesado. E a contra-transferência é justamente isso, esse delegar ao outro o problema. Teve mais uma perguntinha aqui que eu não estou conseguindo ler, se alguém... Não consigo. Eu leio, Marília. Só deixa eu acrescentar também em relação com a transferência, essa questão do desconforto no corpo, né? Quando a gente se exacerba, quando dói muito ouvir aquele relato que a pessoa está trazendo para a gente, quando, né, a gente se sente envolvida naquilo, já sinaliza um alerta em si mesmo, já, nossa, algo está errado comigo, né? Porque eu estou muito implicada nessa situação. Aí você já fez a contra-transferência sem perceber, você já autorizou que acontecesse, né? Então, às vezes, nos cabe, inclusive, abdicar daquele caso, né? E porque você não está com condições, muitas vezes, emocionais, você de tratar com a técnica necessária, né? Como alguém que não consegue fazer uma contestação de um divórcio porque teve os pais que se separaram e daí tem dificuldade na parte técnica que, teoricamente, seria mais fácil, né? Então, a contra-transferência, ela se dá com muita facilidade e a gente tem que ter essa percepção. Eu sempre falo que é um revelar daquilo que não se sabia, né? E é tudo, por isso que volta muito para a gente, né? Porque a percepção é nossa, né? Nós que temos que ter consciência
do que nos acontece, porque daí sim nós seremos facilitadores de qualquer tipo de trabalho que nós nos dispusermos a realizar, sem se implicar nele, né? E a pergunta há vertentes diferentes da Roseli em relação à relação entre direito sistêmico e constelação familiar. Vocês querem responder ou querem que eu responda? Começa respondendo, Eunice. Obrigada, Desculpa, Eunice, Roseli, pode só repetir, porque cortou para mim. Desculpa, tá bom. Há vertentes diferentes em relação à relação entre direito sistêmico e constelação familiar. Na verdade, o direito sistêmico, ele parte do pensamento sistêmico também, que é o livre pensar, né? E assim como a gente tem vertentes diferentes na área de direito de família, tem quem, né, tem os direitos das famílias, tem quem entenda que é só o direito de família, que não considera a família quando não for aquela família tradicional. Então, no direito sistêmico, ele, digamos que eu, enquanto advogada, como eu sou aluna da primeira turma da pós, eu percebi na minha prática diária a inviabilidade de realizar um movimento de constelações com os meus clientes. Percebi que mesmo trazendo meu profissional para o escritório para fazer, enfraqueceu o meu campo da advocacia. E por isso que eu falo que é tudo uma gestação, né? Algo que nasce de dentro para fora. Então eu vejo que eu fui para o mais, né? Eu fui desenvolver algo que era coerente com o que eu me propunha a ser, né? Uma advogada. Então, como trazer algo tão rico e que faz eu ter total consciência de que há um sistema que nos originou, que nós fazemos parte dele, que nós honramos toda a nossa ancestralidade, geralmente com as coisas dolorosas ao invés do que aquilo que é bom. E o quanto que nós, quando nós inconscientemente, né, nos implicamos numa situação de um cliente, podemos trazer algo que venha prejudicar os nossos descendentes. Então, a autorresponsabilidade falou mais alto em todos os momentos, inclusive nesse momento de ter esse discernimento do meu lugar de advogada, né? E o que me fortalece, que me enfraquece. Então, eu diria que não são posicionamentos diferentes, são posicionamentos que conversam, né? Mas que cada um do seu lugar tem a sua percepção. E, de qualquer sorte, acho que a postura sistêmica, se nós tivermos juízes que nos recebem, né? Minimamente nos seus gabinetes, que é algo que tem lugares que os juízes não recebem, os advogados, né? Tem lugares que você pode desenhar o melhor acordo, né, Lívia? Na prática colaborativa, com autonomia de vontade das partes, dos envolvidos com aquilo que eles de fato querem que seja, e o promotor entender como um caso que eu mesma tive a oportunidade ou desgosto, né, de protagonizar. Inclusive, a minha cliente e o pai da filha tinham acordado um valor de uma execução de alimentos que era alto, reduziram, e o promotor entendeu que não podia ser, que tinha que ser aquele valor todo, né? E isso ajuda ou atrapalha, enfraquece ou fortalece, né? Então, se a postura sistêmica permear todas as relações nossas, conosco, com todas as esferas do judiciário, eu acho que a gente tem uma chance de fazer essa quinta onda renovatória acontecer, né? Então, é esse o convite, a todos se olharem e se perceberem enquanto humanos, né? A gente sabe que tem muitas questões, como eu falei lá no início também do inventário, que os cartórios, é possível fazer o inventário extrajudicial, mas tem bancos que não aceitam algo que não venha do juiz, que tem que ter um juiz, então você precisa pedir um alvará com uma decisão do juiz, porque o que o tabelião fez não vale, né? Então tem tanta coisa que se comunica e que, ao invés de facilitar o sistema para que ele ande, né, acaba truncando. E também, então, o universo de possibilidades que o sistêmico convida é gigante, né? Então, a gente está dando só um passo a mais e todos são convidados em suas áreas de atuação a perceberem o quanto podem contribuir. Por exemplo, quando uma mãe que virou já, aqui em Santa Catarina já é regra nos cartórios, voltando à atuação notarial, que o natimorto tem um direito ao nome e você está incluindo o pertencimento. Então, entende, Roseli? É ampliar, né? Vamos ampliar, vamos expandir, vamos ir para o mais. Então, tudo se comunica, tudo se conversa, mas cada um percebe o que é melhor para si. E é o livre pensar, né, gente? A gente está aqui convidando a todos a se liberarem
para executarem a sua própria tarefa, serem coerentes com o próprio propósito de vida. E justamente quando você fala de propósito, nós temos uma grande função social enquanto advogados, né? Como a Solena falava, inclusive da deusa, né? Solena, que antes, na Grécia, a deusa da justiça não tinha venda, né? Então, quem sabe a gente volta a tirar a venda e permite a ampliação do olhar para tudo e todos. Então, nada se exclui, tudo se inclui e se vai além. Tá respondido, Roseli, ou ainda tem alguma dúvida? Aliás, as meninas podem contribuir aí também com a resposta, que eu acabei me empolgando aqui. Não, mas foi perfeita a tua resposta. Eu só complementaria. Além da responsabilidade, o respeito. Quando eu consigo ampliar minha consciência, o respeito se impõe, porque cada área de atuação fica preservada. Constelação sistêmica é algo tão valioso que nós o preservamos. Para nós, como a Eunice gosta de chamar, é cereja do bolo. É valioso demais. O que eu fico da filosofia sistêmica e trago para mim? Toda a forma que me viabiliza estar e atuar de uma maneira mais consistente e segura. Ordens da ajuda. Quando se fala em transferência e contra-transferência, quando eu acato as ordens da ajuda, eu fico no meu lugar, preservo o lugar do outro e trabalho com as questões do que cada um tem exatamente para dar. Eu dou a medida do que é solicitado, não extrapolo aquilo que eu sei do meu lugar, onde eu estou e fico seguro em prestar o serviço. Ordens da ajuda, responsabilidade, respeito. É isso que nós exortamos. Chamar para que isso se manifeste da melhor forma possível, com força e verdade. Aí que vem a grande questão. Ser de verdade. Tem mais umas colocações aqui. Deixa eu só complementar rapidinho também. Eu sei que a gente já está em cima do laço, mas é porque eu acho importante também sobre essa questão. A neutralidade, na verdade, é um conceito que ele não existe muito, né? Porque a gente sempre vê o mundo de acordo com as nossas lentes. Só que eu acho que o cuidado que a gente tem que tomar o tempo todo é justamente esse de evitar polarizar, porque a gente já está vivendo num mundo muito polarizado, e de justamente fazer essa percepção corporal mesmo, de o que fica leve para mim. Eu, por exemplo, falo direito das famílias, e eu sei que isso é um posicionamento. Só que é um posicionamento que me deixa leve. Então, é justamente todo o tempo perceber como que fica, como que está sentindo, com essa consciência de que não há neutralidade, mas a gente pode tentar perceber que, de fato, no centro sentimos a leveza e também fazer parte, né? Como diz o Bert no livro, inclusive, e tentar fazer parte desse movimento também de evitar a polarização, que eu acho que a gente já está muito polarizado. Por isso eu trouxe a verdade. Aonde eu atuo e trago de mim, do meu interior, uma verdade. Ali eu tenho força. Gente, olha só. Eu amo. Os bastidores aí, a minha irmã que está fazendo aí está dizendo que a gente tem que apurar aqui, porque tem muita mais pergunta, né? E só para concluir, gente, eu já tive uma situação em que a cliente queria utilizar o resultado que ela viu numa constelação para como se fosse prova, para inclusive me induzir em erro no que o que dizia os autos do processo, uma tentativa. Então, o povo gosta, né, de uma solução mágica e algo que magicamente os tire sem ter o menor comprometimento com isso, né? Então, aí volta a autonomia de vontade distorcida da pessoa, né? Então, cuidado, né? Atenção, muita atenção no seu dia a dia, naquilo que o povo adora ser a vítima, né? E se manter no lugar da vítima e que alguém magicamente resolva. Ah, tá, então esse negócio, se eu fizer isso, vai resolver. Eu não preciso me comprometer, eu posso continuar fazendo o mesmo e vou ter um resultado diferente porque eu constelei. Ah, pelo amor de Deus, né, gente? Vamos lá, é só ir para a realidade, para o dia a dia, que você começa a perceber um monte de coisa acontecendo. Pelo menos eu tenho muito para contribuir nesse sentido, né? E aqui, ó, quanto aprendizado, muito, muito bom, gratidão. Ah, o Pierre falou aqui, ó,
é que quando você falou em injustiça, me veio um aperto na garganta. O que seria esse sentimento, como se fosse fechar? Suelena, você responde, que tem mais nesse sentido. Me falou injustiça, a Mariel falou, no início no início, meus olhos começaram a coçar demais. E aí, então, ó, né? O Pierre sentiu um aperto na garganta, a Mariel sentiu coceira nos olhos, e isso é fenomenologia, gente. Não foi falado também da fenomenologia, que é outra coisa que a gente resgata, né, nesse movimento. Viu o Pierre também, quando falou injustiça, é como se minha mente expandisse, abrisse para algo novo por trás da cabeça para cima. Então, vamos lá, meninas, façam as considerações finais, que o nosso tempo está finalizando e, enfim, depois eu falo. Falar sobre essas sensações que eles sentiram, vamos fazer provocações. Quando eu perguntei sobre o motivo, a motivação interna que levou cada um a escolher o direito como área de atuação, de trabalho, já há algo aí operando que o sistema pede que alguém lá na frente veja. De repente, vocês são os primeiros que se embrenham nessa carreira jurídica. Pois é, se deu um nó na garganta, se eu não quero ver, o olho coçou, tem algo que vitimou o sistema em termos de injustiça. Tem um peso, algo que ficou pesado. Fomos injustiçados. Alguém lá na frente vai ser o operador do direito, que vai trabalhar com justiça e injustiça, que vai tentar trazer luz e leveza para algo que o sistema vê como um peso. Nós, a ponta do sistema, sempre trazemos em nós aquilo que precisa ser resolvido, visto. Somos aquilo que o sistema espera, que expanda, que faça movimentos para o mais, para o melhor, que nos amplifique, que nos traga mais leveza. Essa palavra, Ibert sempre usava, no centro é que sentimos leveza. Pois é, onde é que está o centro de cada um? Como é que está a sua relação interna com o direito, com a justiça, com fatores como liberdade? Pois é, fenomenologia é isso que a Eunice trouxe, opera em nós, o nosso corpo fala e traz as mensagens que estão lá dentro do nosso íntimo, naquilo que nós chamamos o nosso lado que emerge, a nossa essência. A fenomenologia já operou, tem algo para ser visto. E como consideração final, vou fazer uma provocação? Pois é, Sócrates adorava fazer isso, ele fazia provocações, lançava perguntas, temas que fizessem com que as pessoas refletissem. Qual é o maior anseio de todos que procuram justiça? É chegar na situação em que a paz lhe habite. E o que é paz? O que paz significa? Pois é, quando foi perguntado para Nina Simone, uma mulher negra, maravilhosa, musicista norte-americana, ela disse, pois é, liberdade para mim é ausência de medo. A Ursula Frank trouxe uma definição. Paz é ausência de medo. Medo, outra palavra. E vou deixar bem para o finalzinho. Cada um interiorize e sinta em si aonde o medo lhe opera como uma trava e como uma provocação interna de movimentos para o exterior que ainda não são permitidos. É liberdade? É paz? Onde é que o medo lhe habita e ainda lhe trava movimentos? Tem medo do desconhecido? Tem medo de conhecer como o direito sistêmico pode ampliar sua consciência? Fica essa pergunta no ar. Uau! Suelena ainda finalizou com Nina Simone. Esse filme, aliás, é ótimo. Bom, aqui a gente gosta de conexões. Cristina,
Nina Simone disse também, você deve aprender a levantar da mesa quando o amor não está sendo mais servido. Eu não consegui ler tudo, mas eu acho que a frase foi essa. Traz a questão do equilíbrio também, né, Cristina? E é interessante esse filme aqui, a gente gosta de conexões com diversas áreas, diversos saberes também. Então, esse filme da Nina Simone está no Netflix, é muito bom. E mostra também como que às vezes as questões são pesadas e são densas e como as pessoas são fortes, né? Que a gente às vezes tem uma visão de fora, a gente idealiza muito também e que a gente tem que ter consciência da força das pessoas. E eu trouxe aqui também uma fala para finalizar, mas antes disso, eu queria avisar que esse foi apenas o primeiro aulão. Temos uma série de coisas aqui que não conseguimos falar, mas que também não tínhamos a pretensão de falar nessa terça-noite. Mas vamos trazer também num próximo aulão o aspecto da deusa da justiça, já que houve essa conexão com a mitologia. Vamos trazer também aspectos do common law. Estamos disponibilizando conteúdo lá no Instagram do IBDCist, @IBDCist, também querendo fazer uma coisa que todos contribuam e estejam em constante troca. Então, podem deixar sugestões. Temos LinkedIn, tem o site também. Em breve estaremos lançando o segundo aulão e, posteriormente, um curso com diversos módulos, justamente para oportunizar um conhecimento mais inicial para quem ainda não tem, outro um pouco mais aprofundado para quem já tem. Vi que temos graduandos aqui, me deixa muito feliz, temos professores, o que também me deixa muito feliz, então estamos abrangendo uma grande amplitude nessa primeira aula, acho que ainda tem muito que ser falado, mas a frase que eu trouxe para finalizar é justamente também de um aspecto que se conecta com o que a Helena trouxe, embora a gente não tenha combinado essa frase final, que é: estando na pequena ilha do intelecto, muitos estão tentando entender o mar da vida. É uma fala do Eric Berne. Então, o convite é esse. A gente aqui integra o conhecimento ao sentir. E é essa a tecnologia da alma. Essa integração, que a gente se permita navegar nesse mar e que no futuro os estudantes tenham aulas assim, né? Na academia assim e de todas as outras formas que oportunizem essa valorização da autonomia da vontade, desses princípios constitucionais que ainda são valores, né? São axiologias ainda em construção e se materializando, mas eu acho que estamos no caminho. Vamos construir esse barco junto e vocês são super bem-vindos a trocar com a gente. Passo a palavra aqui para finalizar para a presidente do Instituto, Eunice. Gente, estou tão feliz, foi muito legal. Gratidão pela presença de todos. E eu vou deixar mais uma provocação aqui. Eu vejo que, assim como os princípios, né, no direito de família, a gente tem o princípio da afetividade. Por que não? Os princípios sistêmicos venham a ser uma fonte do direito, né? O que vocês acham? Um beijo grande e a gente está aqui para juntos exercitarmos, né, e ampliarmos a nossa expansão de consciência jurídica. E, sei lá, pode até ser uma utopia, né? Mas quem sabe a gente funcione como amicus curiae e as decisões sejam cada vez mais pautadas, né? Que a gente está fazendo essa possibilidade de transitar, né, da cultura do litígio para uma cultura mais evoluída, né, do litígio, no sentido de talvez não ser tão necessário e também buscar realmente a paz, né? Mas a paz, ela começa dentro da gente, né? E que possamos, então, ser instrumentos dessa paz que tanto ansiamos, né? E que vem justamente dessa integração, dessa integralização do papai e da mamãe dentro da gente. Só finalizar com isso, né? Se você tem um genitor preferido, comece a exercitar, olhar para os dois do mesmo lugar e com o mesmo valor dentro do seu coração. Aposto que vocês vão encontrar bastante paz se vocês alcançarem essa compreensão e consciência. Amem-os da mesma forma, nem mais, nem menos.
Um beijo, boa noite a todos, gratidão pela participação e até a próxima. Boa noite, muito obrigada, gente. Pode abrir o áudio todo mundo aí e dar uma boa noite antes de sair, né? Boa noite, gente. Obrigada, Obrigada. Boa noite, obrigada. Boa noite, Maravilhoso, obrigada. muito bom. Boa noite, foi fantástico. Muito obrigado. Obrigada, Lírio. Valeu, Obrigada, pessoal. Lírio. Boa noite. Gratidão por tudo, pela presença. E não esquecendo de curtir o IBDcist lá no Instagram, né? E de divulgar as nossas ações, de poder ser parceiros também, todos juntos, e aumentar essa rede de conhecimento e expandir esse movimento aí para o Brasil todo, tá? Obrigado, pessoal. Muito obrigada, gente. Um brinde a essa renovação.